estrada. E aqui tá, choveu hoje não? Não choveu? Mais ou menos, tá? Aqui. Aquele sereno, só é nublado. Só nublado. Mas tá abafado. Bom dia, tá? Como é o nome dessa cidade aqui? Vitória. É Vitória. Ah, é Vitória, né? Vitória capital. Capital. Vitória. A pastora achou que sua filha viria. Começou a chover? Começou a chover. Aleluia. Assim que eu gosto de chegar no lugar. Com chuva, porque aí... Lá está o Pico do Itabira, entrada de Cachoeiro de Itapemirim, cidade do Roberto Carlos. Muito bonito e triunfal. Parece que Deus está nos recepcionando aqui com direito a gelo seco, como é? Aleluia. Bonita a imagem. Eu nunca vi isso aí, negócio de nevoeiro aí. Nunca tinha visto antes, não? Não? Nevoeiro assim? Sol tá, já tem sol já? E quanto tempo tu normal. mora aqui, vocês moram aqui? 28 anos. Primeira vez que tu vê assim? Primeira vez. Ô, Glória, então é algo especial que nós O estamos tempo não tá nem nublado mais, só lá mesmo. Olha lá. Só lá que tá o nevoeiro. Ô, glória a Deus. Aleluia. A irmã falava também sobre a chuva, que ficou um tempo sem chover aqui. Ficou muitos meses, 2 meses quase sem chover. Aos 2 meses. 2 meses. Muito seco, não via nem verde, pasto seco, as plantas secas. E Deus tem confirmado a bênção, né? É. Quando é que começou a chover daí? Chuva. Desde quando o pastor confirmou que vinha, né? Pastor Joel. Foi naquele mesmo dia, naquela mesma semana? Na mesma Mesma semana. Tanto é que tá verdinho. Assim, eu não tá? sei o dia certo que o pastor confirmou, né? Com a nossa Aham. pastora. Aquela semana que ela Já tem anunciou, uns, o uns pastor 20 dias viria. que chove, faz Começou a sol, chover. chove. E você já esperava assim que pudesse ter chuva? Já tinha ouvido notícia das nossas campanhas de... Já. Já ela falou, né? Comentou algo assim. A Mas a pastora? gente não A esperava pastora. que fosse chover. Antes, assim. Só quando o pastor chegar. Aleluia, que maravilha. Deus está confirmando a sua presença, a sua bênção. Não dá vontade de sair daqui não. Muito bonito mesmo. Já começa os primeiros pingos de chuva na cidade. Quase 2 horas já, essa chuvinha bem fininha. Já vamos começar o culto. Já começou agora há pouco. Daqui um pouquinho estaremos lá.
Estamos chegando em Cachoeira do Itapemirim, uma coisa maravilhosa, aquelas nuvens se formando ao redor do chamado Dedo de Deus. Pico de Tabira. Pico de Tabira. O que você falava aí que isso aqui não é normal? Não é normal as nuvens aqui, encobrindo aqui. Aqui o tempo é firme, né? Está diferente, hoje é um dia diferente. Olha, coisa linda, vai se formando, vai se fechando as nuvens ali. O resto do céu está aberto. Filma o céu. O céu Muito. tá limpinho. Pois é, o céu está limpo. Lá tem nuvem. Só lá. Oh, maravilha. No Antigo Testamento se falava que quando Deus estava no monte, aí a nuvem estava no monte. Começam os primeiros pingos em Cachoeira. Cachoeiro do Itapemirim. 18 horas, a hora sagrada do dia, chofar, Deus começa a derramar os primeiros pingos de chuva. Oh, glória! Aleluia! E a movimentação de nuvens aqui estão se formando bem aqui e elas vão em direção à cachoeira. Observa, pra cá tá limpo o céu. E aqui começa a formação de nuvens, faz tempo que está assim. E essas nuvens começam a se movimentar. E elas vão para lá. Olha lá embaixo as nuvens. Um pouquinho aqui, observa que acho que daí fica bom de ouvir a voz. Só que fala que, nós estamos vendo aquelas nuvens saindo daqui, se formando aqui e pra lá. Aqui a gente está em Marataízes, é uma cidade próxima à Cachoeira Itapemirim, e estamos observando a formação de nuvens. Elas saindo daqui dessa cidade, da praia, e indo em direção à cachoeira, onde elas estão se formando para se juntar em cachoeira, acreditamos. Isso começa aqui, né? Porque pra lá não tem nada. E você pode observar que começa aqui mesmo, pra lá em direção ao mar, em direção a outras cidades. Não tem nada, o céu está limpo.
estava falando com ele aqui que nós estamos aqui, parece o Elias, e o ajudante do Elias em cima do monte quando começou a formar a chuva. Eu estava falando para ele do cordeiro, e Deus já tocou no coração dele de ofertar um cordeiro, que ele nunca tinha feito isso antes. E os céus, eu acho que começaram a responder, ó. Começa a se formar. Olha a gente pra cá agora que eu vou fazer uma foto aqui. Por aqui. E essas nuvens aqui, ó, elas estão paradinhas aqui faz tempo. Tá engrossando ali, mas não sai. Lá? Tá embaçado. Acho que é areia que o vento tá levando. Talvez. Vamos atrás pra ver então. Isso. Aqui nós estamos saindo da onde? Da praia? Estamos saindo de Marataízes em direção à cachoeira. Tá chovendo lá? Tá chovendo lá, com certeza, tá vendo? Tá esbranquiçado. Com certeza. Qual é o teu nome todo? Gilcélio Antônio de Oliveira. Juscelio. Isso. Que hora nós saímos desse hotel aqui, Juscelio? Nós saímos desse hotel, era 1h da tarde, aqui em Cachoeira, Hotel Rio Grande. E nós fomos a uma praia próxima, Marataízes. E o tempo tava normal, tava de sol. Tava um sol forte. E no caminho a gente ia falando de oferta, de cordeiro, e o pastor contando alguns testemunhos. E o tempo começou a mudar. Foi mudando devagar. Agora nós chegamos de volta, são 6 horas da tarde, horário de verão. Está um pouco claro por ser horário de verão. E você pode observar aquelas nuvens que a gente observou lá na praia, se movimentando, se ajuntando. Olha o tempo como que tá. Tempo que 1h da tarde estava sol, céu claro. Observe como que tá agora. Que coisa, né, Fernando? É Cachoeiro do Itapemirim. Estamos aqui no Rio Grande. Rio Itapemirim. Rio Itapemirim. O hotel que é Rio Grande, o nome do hotel. Lá está o hotel. E um dia espetacular hoje. A cidade que tem uma maldição de pobreza, de deserto mesmo. Eu estava falando para o irmão testemunhando da saída do povo do Egito. Enquanto falava, começou a criar nuvens. Quando ele decidiu que ele ia ofertar um cordeiro, o céu mudou tudo. E começou a vir todas as nuvens para lá. Bem onde a gente estava se formavam as nuvens, começou a vir para cá. Está chegando aí a cidade. O que vai acontecer hoje, só Deus sabe. Mas hoje eu estou esperando grande chuva.
Como Elias, chuva mesmo. Os primeiros pinguinhos de chuva. Poucos minutos aqui. Nós estamos vendo aqui um milagre. O irmão Célio ofertou um cordeiro. E Deus está respondendo com chuva exatamente às 18 horas. Né? Cachoeira do Itapemirim, cachoeiro. Está começando a chuva, daqui um pouquinho nós voltamos com mais filmagem. Ao vivo. É uma chuva serena, tranquila. Veio desabar exatamente em Cachoeira do Itapemirim. Lugar muito parecido com a Venezuela. E exatamente às 18 horas e um pouquinho mais, a nuvem que estava em cima de nós desceu em forma de chuva. E nós vamos para o culto agora com chuva. E vamos nesse culto falar exatamente isso. Não é por acaso. Nos últimos dias está escrito em Daniel que Deus vai revelar, vai multiplicar esse conhecimento. Então eu creio que Deus está nos dando conhecimento de alguma coisa muito forte na palavra de Deus, revelações extraordinárias. E a chuva hoje veio assim, um milagre que começou lá em cima. E eu estava dizendo para o menino, parece que nós estamos aqui, eu e você, como Elias e o menino, falando de chuva, e começa a se formar nuvens em cima de nós, as nuvens descem para o cachoeiro do Itapemirim, e aqui explode uma chuvarada exatamente 18 horas e uns minutinhos, que é a hora de tocar o shofar, a hora de começar um novo dia, a hora da viração do dia. Por acaso, esse culto vai explodir, esse culto hoje. Prepare, tá? Fala o que está acontecendo aí, profeta. Jesus abençoou ele muito. Hã? Jesus me abençoou ele muito. Choveu Embriagado? sem ele. Tá chapado? Já. Pastor, tem mais 5 litros para você. 5 litros. Tem mais 5 litros para você. Pouco embriagada. Irmã, mais 5 litros. Nós estamos chegando para mais um culto de tarde, 3 horas da tarde, já começou a pingar. Fala um pouco, profeta, para o nosso grupo de oração. Nós estamos chegando agora, marcamos para começar o trabalho às 3 horas da tarde. Estávamos almoçando, choveu, parou, estamos chegando para o culto, tá chovendo de novo. E durante o almoço estávamos falando, né, das experiências, do que tem acontecido, tanto aqui na igreja quanto na vida do pastor Joel, né? E agora estamos chegando para mais um culto com unção e tá chovendo de novo. Ontem choveu no E culto, tem né? sido assim desde o começo do trabalho, na sexta-feira, né? Hoje é domingo. Sexta-feira choveu, sábado choveu e hoje, domingo, estamos chegando para começar o trabalho e já está chovendo de novo. E a chuva de unção caiu junto, profeta. E a chuva de unção caindo junto, né? Chove água do lado de fora da igreja e unção dentro da igreja, é isso aí. E olha que o pessoal foi embora ontem. Ontem era meia-noite, a gente precisou encerrar o trabalho e dispensar o pessoal para ir para casa, porque não queriam ir para casa não.
Sábado passou das 10 horas também, era 11 e pouco. E o pessoal firme na igreja. Você não quer saber de ir embora? Não querem ir embora, não. Então, entra conosco aqui, Jorge, nessa igreja, em nome de Jesus. Bem, nós estamos aqui em Cachoeira Itapemirim, na nossa igreja Batista Renovada Peniel, com essa bênção maravilhosa do nosso congresso, terceiro congresso, tendo como presente de Deus o pastor Joel Angel, ministrando aqui para nós. E interessante que nós aguardávamos a resposta do convite que havíamos feito, e desde o dia que ele confirmou, a chuva caiu sobre a cidade que está até hoje. Como vocês veem, está chovendo. E quanto tempo estava sem chuva quando a senhora confirmou? Antes não estava chovendo, foi após o convite sendo confirmado. A senhora mandou um cordeiro naquele dia lá. Enviamos um cordeiro e Deus assim nos deu esse retorno maravilhoso para nós. Aí passou a chover. Começou a chover. Aleluia. E todo dia chove na mesma hora aqui, né, pastor? Todo dia está chovendo. É só você chegar. Tá Às chovendo? 6 horas, quando o curso começa às 19. Pois é, e chuva desce. E o povo aproxima e vem correndo receber essa chuva do avivamento. Agora está começando de novo à tarde, 3 horas. Hoje nós estamos... Quando começa a pregação, começa a chuva. Deus está respondendo. Hoje nós estamos aqui à tarde, né? E ainda nem começou a reunião, mas a chuva já começou a descer em resposta. O pessoal tá, olha com as mãos aqui, tá molhando aqui, ó. Vai molhando o carro ali. E ontem começou a chuva na hora de falar de oferta, né? Na hora de falarmos sobre a oferta, a chuva caiu de novo, como confirmação do céu. E o povo está recebendo bem, pastor? E o povo está recebendo muito. Está acontecendo o que a senhora esperava? Muito, está além. Ontem nós fomos, foi até muito complicado para o povo sair do templo para ir para suas casas, já era de madrugada e o povo não queria deixar de estar junto, recebendo essa bênção tão gloriosa, tão linda da parte de papai. Embriagada. Todos embriagados. Qual é que é a sua filha, né, que a senhora falou que estava embriagada? A minha filha, o nome dela é Jana, e ela entregou tudo que tinha da sua lojinha e após ela ter entregue, ela deu não uma oferta. parava mais em pé. Ela ofertou e... Ofertou tudo que ela tinha. Até os pertences de joia que ela tinha, ela também entregou. E Deus recebeu de uma maneira tão linda que ela não conseguiu nem se levantar mais durante toda a reunião. Levantava e caía, levantava e caía. Isso aqui está recebendo a chuva aí. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Agora você que pertence ao Senhor. É a chuva de bênção. É a presença do Senhor sobre nós. Ele quer louvar a Deus. Ele quer glorificar a Deus. Ele quer dar um abraço nesse irmão que está do seu lado. Porque esse Deus é amor, é carinho, é comunhão. Faz o que o Espírito Santo te leva a fazer. Ele quer orar por essa pessoa que está do seu lado. Livro de Oséias fala que Deus vai mostrar o seu amor através da chuva. E nós, daqui a um pouquinho, já vamos falar, pregar, vamos falar exatamente disso. O amor de Deus através da chuva. Seria impossível pregar hoje à tarde nesse lugar se não fosse a chuvinha, porque é muito quente. Aleluia. Ontem à noite eu estava ouvindo o pastor Joel, ele pregando, e a chuva descia. A chuva descia ao longo que ele ia pregando, falando do amor de Deus, algo que tocou olhar para fora. E aquela chuva foi aumentando a presença do Senhor inundava esse lugar. E aumentando, chegou a hora que ela aumentou tanto que chegou até ouvir o barulho aqui no telhado da igreja. Eu
Eu não sei se só foi eu que ouvi, mas eu pude sentir algo maravilhoso de Deus. E hoje eu senti o coração de fazer essa doação, ofertar um cordeiro em prol da minha família, porque o que eu tenho nessa vida? Nada. Eu só quero ter mesmo uma presença de Deus na minha vida. E eu ofertei, eu estava lá no gabinete com o pastor Leone, e eu ofertei o cordeiro. Na hora a pastora me falou, tá chovendo. Eu senti algo de Deus naquela hora, ela falou. Por isso que eu acredito que foi Deus que tocou em mim para me ofertar essa. Tu é do hotel aqui, né? Trabalha aqui no hotel? Sim. Você estava aguardando essa chuva ou não? Não, essa chuva ela veio assim do nada, tem uma semana mais ou menos que ela tá direto. Ninguém esperava? Aqui é inesperado e é muito quente aqui, né? Normalmente aqui a temperatura varia de 35 a 40 graus. Hoje o tempo está bem ameno, uma coisa que é totalmente diferente. Alguns dias chegou a ter frio, né? Aí de noite, né? Chega a fazer frio à noite. Então isso aí é surpresa para vocês? Surpresa. Não esperava? Não esperava. Teu nome todo, né? David Pedrosa da Silva. E a previsão da televisão, o que diz? A previsão de chuva é para que chova até domingo. Agora é? Até domingo. É. Como é que explica a televisão, essa chuva fora do... Cara, é uma massa de ar que tá aqui no Espírito Santo. Tá tipo assim, estacionada aí, mas eu não sei bem. É uma massa de ar que parou antes? Tá aqui sobre o Espírito Santo e não tem e a previsão para que ela saia é até domingo. E essa massa de ar era esperada ou não? Não, ela não era esperada. Era surpresa então? Foi surpresa? Mas assim, normalmente aqui em Cachoeiro, nessa época do ano, é normal chover assim direto. Pegar chuva assim direto. Normalmente é normal. Assim, essas chuvas constantes assim, por causa do verão. E chover tranquilo assim Não, o Rio, normalmente em janeiro, como foi em janeiro desse ano mesmo, o rio ele transbordou na altura daquela ponte lá, ó, inundando ali aquele supermercado Casa Grande, e toda a Praça Jerônimo Monteiro. Se você olhar na internet, no VS, tem fotos, vídeos de toda a Praça Jerônimo Monteiro, do centro lá, totalmente inundada. Teve algumas partes do comércio e tiveram que fechar as portas mesmo, porque algumas perderam bastante mercadoria com essa chuva. Me fala aí dessa massa que está sobre Salvador lá, a Bahia. Me fala dessa massa de ar aí, que tu falou falar. Essa massa, cara, eu não tenho muito o que falar não, porque eu não tenho esse conhecimento técnico, né? Mas tu viu na televisão que surgiu uma massa... Uma forte massa de ar. Cara, as nuvens mesmo estão bem pesadas, estacionadas aqui sobre o Espírito Santo, e a previsão mesmo é só até domingo. E isso veio uma semana atrás? Uma semana. Não era esperado? Não era esperado. Então ficou parado em cima da capital, uma massa? Sobre o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ela é bem extensa essa massa. E ficou ali desde uma semana já está ali? Sim. E não era previsto isso aí? Não era. E essa chuva também não era prevista? Não era previsto. Normalmente essa chuva, ela se dá, todo mundo sabe que nessa época do ano ela dá aqui, ela chove constantemente aqui, mas devido ao calor, porque aqui é muito quente, devido à grande concentração de pedras que tem em volta, né? E aí, normalmente nessa época do ano, ela costuma chover constantemente mesmo. Mas tu viu na televisão que essa massa de ar parou em cima do... Até domingo. Né? Mistério. Bem, como visto aqui na internet, essa massa de chuva aqui que está vindo do sul, está subindo para o Espírito Santo. E ela está estacionada totalmente aqui em cima do Espírito Santo, pegando uma parte do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Está totalmente carregado sobre o Espírito Santo. E ela veio do sul, é? Sim, ela pega do sul, subindo, né? E pega, assim, meio que na costa do Brasil, ali no sul, subindo do mar também.
E parece uma pessoa lá, né? Que dá uma imagem de uma pessoa cobrindo o Espírito Santo, é isso? Sim. Interessante. E começou há uns 5, 6 dias atrás, então? Por aí. E vai até quando? Bem, a previsão... Deixa eu ver aqui, tem que ver aqui a previsão, legal. Então a princípio foi surpresa isso aí, né? Foi uma surpresa, porque na verdade estava fazendo um sol, um calor de 37 graus e começou um sereninho fraco e tá aí até hoje. As nuvens começaram a carregar. Mudou o clima também? Mudou o clima totalmente, porque estava quente, agora tá mais ou menos uns 27 graus no máximo. Aí o pessoal explica que é uma nuvem que parou sobre... Sim, estacionou sobre o Espírito Santo. E está sobre o Espírito Santo até agora. Tremendo, né? Se você conseguir aumentar aqui. Aqui é um local, aquele lá é um local até histórico de Cachoeira, assim, é um ponto turístico. É, ele é bonito pra caramba, no pé dele tem Ele está coberto de nuvens também, né? Ele está coberto de nuvens. Ele é bem grande, ele é como parece mesmo um dedo? Na verdade, encheu o rio. Encheu. Mas o rio ainda está um pouco baixo, o nível dele, se você vê naquela altura daquele prédio lá, no muro dele, você vê até onde ele já encheu. Ele consegue encher, todos os anos ele enche naquela marca preta. Mais acima um pouquinho tem uma marca amarela, onde ele transbordou. E os moradores aí estão surpresos com essa chuva dessa semana? Na verdade foram todos pegos de surpresa, né? Porque a chuva chegou do nada, estava dando um sol de 37 graus e de repente começou a formar pequenas nuvens e um sereninho como está hoje, assim, mas bem mais ralinho no céu, né? E começou a serenar e está serenando até hoje, que a temperatura caiu também, que hoje faz 27, na verdade estava com 37 no dia que começou a chuva, são uma queda de 10 graus, né? E permaneceu toda semana assim? Permaneceu toda semana assim, porque a noite está fazendo até frio aqui em Cachoeira, a gente costuma dormir sem camisa e descoberto. Essa noite teve que dormir coberto e com roupa, né? E não é normal esse tipo de chuvinha assim, serena, uma semana toda? Bem, nessa época do ano, é normal por causa do calor, chover e voltar o sol, uma garoazinha e aquele mormaço quente de novo. Desta vez, veio a chuva e a chuva continua constantemente durante toda a semana. Isso é novo, é? Isso é novo. Dedo de Deus. Isso é Deus que está fazendo. É Deus. O pessoal tem alguém falando que isso pode ser uma obra de Deus, alguma coisa de Deus? Sei. Cara, essa chuva pode não ter sido de obra de Deus, mas ela veio em boa hora, porque meu patrão ele tem um sítio aqui, eles plantaram um milhozinho na sexta-feira, tava pequenininho assim. Ontem eu fui lá, o bicho tava desse tamanho já, cara. Ajudou pra caramba, veio ótima hora. Olha, estamos em Cachoeiro do Itapemirim, e aqui diante do rio, como é o nome desse rio? Rio Itapemirim mesmo. Rio Itapemirim, cheio, lá atrás o Monte Itabira, chamado Dedo de Deus, por alguns. E a chuvinha caindo constantemente, toda semana. Observa que essas nuvens estão cercando. Não sei se você observou que todo dia tinha esse tipo de nuvem ao redor, né? Sim. Tanto é que não é só aqui em Cachoeira de Itapemirim, todas as cidades do Espírito Santo estão cobertas por essas nuvens. Tudo? Tudo. Essa massa que está estacionada, ela está estacionada sobre todo o Espírito Santo, pegando uma parte do Rio de Janeiro e de Minas, não só do Espírito Santo. Meu Deus! Meu Deus! Então na notícia, a televisão fala que é uma massa de ar que parou sobre o Espírito Santo. Sim, está estacionada sobre o Espírito Santo e a previsão é que ela continue até sexta ou até domingo no máximo. Meu Deus! Meu Deus! Sim. Como eu estava dizendo, aqui no Espírito Santo, essa chuva ela veio como obra de Deus mesmo, porque semana passada, cara, para uma pessoa arrancar seu alimento do chão, né, cara, ele batia enxada, a enxada chegava a quicar de tão dura que tava a terra. O chão estava duro. Tava terrivelmente duro, mas agora
Se você só de levantar, de encostar na planta e levantar, ela já tá solta, já tá pronta e enxutinha, pronta para comer. Bem, como visto aqui na internet, essa massa de chuva aqui que tá vindo do sul, tá subindo pro Espírito Santo. E ela tá estacionada totalmente aqui em cima do Espírito Santo, pegando uma parte do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Está totalmente carregado sobre o Espírito Santo. E ela veio do sul, hein? Sim, ela pega do sul, subindo, né? E pega, assim, meio que na costa do Brasil, ali no sul, subindo do mar também. E parece uma pessoa lá, né? Dá uma imagem de uma pessoa cobrindo o Espírito Santo, é isso? Sim. Interessante. E começou há uns 5, 6 dias atrás, então? Por aí. E vai até quando? Bem, a previsão... Deixa eu ver que tem que ver aqui a previsão, né, cara? Então a princípio foi surpresa isso aí, né? Foi uma surpresa, porque na verdade estava fazendo um sol, um calor de 37 graus e começou um sereninho fraco e tá aí até hoje. As nuvens começaram a carregar. Mudou o clima também? Mudou o clima totalmente, porque estava quente, agora tá mais ou menos uns 27 graus no máximo. Aí o pessoal explica que é uma nuvem que parou sobre... Sim, estacionou sobre o Espírito Santo. E está sobre o Espírito Santo até agora. Tremendo, né? Se você conseguir aumentar aqui. Observa que essas nuvens estão cercando. Não sei se você observou que todo dia tinha esse tipo de nuvem ao redor, né? Sim. Tanto é que não é só aqui em Cachoeira de Itapemirim, todas as cidades do Espírito Santo estão cobertas por essas nuvens. Todo? Todo. Essa massa que está estacionada sobre todo o Espírito Santo, pegando uma parte do Rio de Janeiro e de Minas, não só do Espírito Santo. Meu Deus! Meu Deus! Então na notícia, a televisão fala que é uma massa de ar que parou sobre o Espírito Santo. Sim, está estacionada sobre o Espírito Santo e a previsão é que ela continue até sexta ou até domingo no máximo. Meu Deus! Meu Deus! Aqui a gente está em Marataízes, é uma cidade próxima a Cachoeira de Itapemirim, e estamos observando a formação de nuvens. Elas saindo daqui dessa cidade, da praia, e indo em direção à cachoeira, onde elas estão se formando possivelmente. Eu estava falando com ele aqui que nós estamos aqui, parece o Elias, e o ajudante Elias, em cima do monte, quando começou a formar a chuva. Eu estava falando para ele do cordeiro, e Deus já tocou no coração dele de ofertar um cordeiro, que ele nunca tinha feito isso antes. E os céus, eu acho que começaram a responder, ó. Começa a se formar. Aqui. Nós saímos desse hotel, era 1h da tarde, aqui em Cachoeira, Hotel Rio Grande. E nós fomos a uma praia próxima, Marataízes. E o tempo estava normal, estava de sol. Estava um sol forte. E no caminho a gente ia falando de oferta, de cordeiro, e o pastor contando alguns testemunhos. E o tempo começou a mudar. Foi mudando devagar. Agora nós chegamos de volta, são 6h da tarde, horário de verão, está um pouco claro por ser horário de verão. E você pode observar aquelas nuvens que a gente observou lá na praia, se movimentando, se ajuntando. Olha o tempo como que tá, tempo que 1h da tarde estava sol, céu claro. Observe como que tá agora. É Cachoeiro do Itapemirim. Estamos aqui, um dia espetacular hoje. A cidade que tem uma maldição de pobreza, de deserto mesmo. Eu estava falando para o irmão testemunhando da saída do povo do Egito. Enquanto falava, começou a criar nuvens. Quando ele decidiu que ele ia ofertar um cordeiro, o céu mudou tudo. E começou a vir todas as nuvens para lá, bem onde a gente estava, se formavam as nuvens, começou a vir para cá. Está chegando aí a cidade. O que vai acontecer hoje, só Deus sabe. Os primeiros pinguinhos de chuva,
Poucos minutos aqui, nós estamos vendo aqui o milagre. O irmão Célio ofertou um cordeiro. E Deus está respondendo com chuva exatamente às 18 horas. Né? É uma chuva serena, tranquila. Que veio desabar exatamente em Cachoeira do Itapemirim. Nós estamos chegando para mais um culto de tarde, 3 horas da tarde, já começou a pingar. Fala um pouco, profeta, para o nosso grupo de oração. Nós estamos chegando agora, marcamos para começar o trabalho às 3 horas da tarde. Estávamos almoçando, choveu, parou, estamos chegando para o culto, tá chovendo de novo. E durante o almoço estávamos falando, né, das experiências, do que tem acontecido, tanto aqui na igreja quanto na vida do pastor Joel, né? E agora estamos chegando para mais um culto com unção e tá chovendo de novo. Ontem choveu no E culto, tem né? sido assim desde o começo do trabalho, na sexta-feira, né? Hoje é domingo. Sexta-feira choveu, sábado choveu e hoje, domingo, estamos chegando para... Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma... Seu nome? Joana Toledo. A igreja aqui é Batista. Renovada Peniel, em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Então, pastora, conta aí como é que tudo começou aqui, esse congresso da... Como se chama o congresso da Despertando a Unção Adormecida. É um congresso de avivamento. Já é o terceiro. Esse é o terceiro congresso, nós tivemos o primeiro e o segundo também, mas quando chegou agora no terceiro, nós sentimos um desejo muito forte de trazermos alguém que a gente queria muito ouvir a palavra e também que tivesse unção. E eu descobri o Ministério Anjo, o pastor Joel Anjo, e enviei um e-mail convidando. O meu esposo, que é o pastor presidente Antônio Carlos de Souza, ele me achou ousada e falou assim, mas você enviou um convite para um ministério tão longe, nós não temos condições, você deveria convidar outro. E eu já havia convidado outros, de longe, e não me respondia, não me dava retorno quando eu dizia que era uma igreja pequena, com 150 pessoas, não me retornava. Mas interessante que após os dias foram passando, eu já tinha, né, uns 2 meses, e aquilo ficava muito forte no meu coração. Eu queria que o pastor Joel Angel estivesse conosco, porque na verdade ninguém sabia que eu estava doente. Só Há quanto ele. tempo a senhora estava doente? Eu já estava há uns 7 meses. E a senhora, quando ligou para o escritório, a senhora disse que só tinha uma oferta e era a única coisa que só poderia, uma passagem só. É verdade. Eu liguei, fui muito bem atendida e falei assim, olha, é uma igreja pequena, né? 150 pessoas, membros, só tenho um valor de R$ 1.500, só posso enviar a passagem para uma pessoa, só posso pagar hotel para uma pessoa. Eu achei interessante, porque a secretária me tratou tão bem e aquilo eu fiquei surpresa, porque ela falou assim, olha, ele vai lá. E eu fiquei muito apreensiva, parecia até que era um dia, estava aproximando, né, um casamento. E o interessante que eu queria frisar para a pastora é que nós estamos fazendo essa entrevista para ensinar o Brasil um
uma nova maneira dessa convivência entre profeta e igreja. Eu estava buscando a Deus em oração e Deus me deu um sinal. Se alguém ligar para o escritório e oferecer uma oferta de um cordeiro, é o sinal. E nós enviamos livro e material para essa igreja, sempre que nós vamos fazer um trabalho. Nós damos de oferta. Mas geralmente ninguém oferta adiantado. Ela disse, eu tenho uma oferta, é tudo que eu tenho. Lembramos da viúva de Sarepta, ela ofertou tudo que tinha, ela ouviu Deus. Primeiro sinal, ela ouviu Deus. Ela foi audaciosa. Minha filha falava assim, pai, esta pastora, ela quer unção, ela é igual a Eliseu, não vai se livrar dela, ela vai querer unção de qualquer jeito, o manto ela vai levar. E eu disse, essas pessoas que Deus quer. Aí a senhora chegou o dia, quando a senhora mandou a oferta, o que aconteceu na cidade? Começou a chover. Não chovia há quanto tempo? Já tinha mais de 2 meses, ou talvez até muito mais. E a senhora ofertou e começou a vir chuva. E começou a chover. Mas a senhora não deu conta que era... Eu não entendia bem e comecei a ficar preocupada. Por que chovia tanto? O dia do congresso ia chegar e poderia até atrapalhar a frequência. Mas depois nós vimos que era o sinal de Deus, era a aprovação do Senhor. E chegou o dia do congresso. E choveu todo dia na hora de começar o culto? Todos os dias. Chovia aproximadamente às 15 horas. E na hora do culto, todos os dias choveu. Mas o interessante que quando chegou no dia do congresso, primeiro dia, eu estava certa que o dia da minha vitória tinha chegado. A senhora estava doente e ninguém sabia? Ninguém sabia. E que doença a senhora tinha? O que a senhora Eu sentia muitas dores. Sentia na cabeça, sentia nos pés. Era um formato de uma cruz? De uma cruz. A senhora sabia que era alguma coisa... ligado ao mundo espiritual. Eu sabia que médicos da terra não ia resolver. A senhora entendia que era um tipo de budismo? Exatamente. E eu fiquei assim, ansiosa que o congresso começasse. Porque foi até uma frase que eu escrevi no e-mail. Eu creio em unção e eu quero receber a unção. E chegou a primeira noite. E interessante que eu senti o desejo muito forte de receber aquela unção. E quando vi, eu fui ao chão. E no momento em que eu estava no chão, eu sabia que era o dia da minha vitória. Eu sabia que eu estava ali sendo curada. Na hora que a senhora caiu, qual a sensação de cair? Qual é o que a pessoa sente? Olha, é um fogo. Só sentiu fogo? Fogo. E aquele fogo, ele aquecia, começou a aquecer na minha cabeça, no meu rosto. E foi descendo e eu fiquei esperando, porque eu acreditava que aquele fogo tinha de chegar até os pés. E hoje se fala muito em cair no Brasil, na unção e tal. E alguns falam de impor as mãos e cair. Só que ninguém lhe impôs as mãos, não houve nada de... Não. Foi simplesmente caiu... Simplesmente caí no meio da multidão. Pois é, eu lembro que a senhora estava lá, quando eu mandei levantar, eu vi que era pastora. Eu disse, pastora? Ficou até surpresa. E aí, o que a senhora sentia enquanto estava no chão? Eu sentia um fogo. E tinha certeza que aquele fogo era queimando aquela enfermidade. E essa enfermidade, como ela se manifestava? A senhora sentia dores aonde? Eu sentia muita dor de cabeça. Todo o tempo? Dava até assim, diminuía. Há quantos meses, mais ou menos, total? Já tem algum tempo. E quando caminhava, encostava no chão, sim, o pé? Sim. E quando levantava, e até mesmo para descer escadas, para andar, eu sentia agulhada nos pés. Eu, calada, esperando ali no Senhor. Nem o pastor sabia? Não. E interessante que começou uma dor no lado direito. E aproximadamente assim na região do fígado. E também uma dor no lado esquerdo. Fazia uma cruz.
Fazia uma cruz. É. E a senhora teve alguma visão, alguma profecia, alguém teve uma revelação que era uma obra satânica? Não, mas eu sabia que era. Sabia que era. Eu sabia que era. E naquele dia a senhora ofertou o que pedindo a Deus o resgate dessa doença? E eu senti o desejo de ofertar algo para Deus. A senhora perguntou ao Espírito Santo? E perguntei ao Espírito Santo. E ele colocou no meu coração que eu poderia ofertar minha aliança. E eu ofereci a minha aliança ao Senhor. E quando eu entreguei, apresentei a aliança ao Senhor, eu senti uma alegria tão forte que houve um quebrantamento de espírito muito grande. Ali eu estava tendo certeza que a minha vitória havia chegado. Então, durante aquele momento no chão ali, o fogo foi passando de cima a baixo, passando. tirando aquelas dores todas. Exatamente. E depois, quando levantou, o que sentiu no outro dia? Hoje? Eu senti bem assim, diferente, com mais disposição. E a igreja renovou, foi agir? A igreja, não se fala outra coisa. É muito complicado no final das reuniões o povo deixar a igreja. Eles querem praticamente morar na igreja. E foi um avivamento muito visível. É muito real o que está acontecendo. É maravilhoso. É tremendo. O povo fica embriagado depois de terminar o culto? Ficam embriagados. Os parentes, para levá-los para casa, tem um pouquinho de trabalho. É tremendo. E eles, depois que viram a senhora ofertar no primeiro dia, eles começaram também a ofertar coisas sobrenaturais também. Aí houve algo muito, muito diferente, porque o povo entendeu o que é ofertar a Deus. Amém. Abriram o coração. A senhora acha que esse congresso ele trouxe aquilo que a senhora esperava? Muito mais. Eu não esperava tanto. Eu não esperava tanto. O congresso seria 3 dias. E hoje já é o 4º dia. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Meu nome é Antônio Carlos de Souza, sou o pastor presidente da Igreja Batista Renovada Peniel, e nós estamos aqui há 4 dias com o apóstolo Joel Angel, e esse trabalho trouxe todo um diferencial para a nossa igreja. Geralmente os trabalhos de finais de semana é difícil de se ajuntar gente, principalmente no sábado há uma dificuldade muito grande, porque as pessoas saem para casamento, aniversário, mas nós tivemos aqui 4 dias com a igreja superlotada. E uma coisa que eu observei é que nesses dias, em horas marcadas, choveu. Todos os dias choveram. E as ministrações do apóstolo foram extremamente impactantes. Geralmente nós não gostamos de falar sobre oferta, temos dificuldade para falar sobre oferta, e ele trouxe uma palavra bíblica, um embasamento totalmente bíblico, e ministrou sobre oferta. E no domingo à tarde, sem nenhuma técnica, sem nenhuma pressão, sem nenhuma barganha, o povo foi convidado a ofertar. E foi um mover extraordinário de Deus. As pessoas ofertaram dinheiro, carros, moto, objetos, instrumento. E o que Deus faz é perfeito. Não precisa de técnica, não precisa de carisma.
toda pessoa que ofertava, a gente notava com clareza na fisionomia um quebrantamento muito grande. Pessoas que nunca dizimaram a igreja se comprometeram da agora para frente a se tornar dizimista. Então eu creio que a vinda do apóstolo Êndio, esse profeta de Deus em nossa igreja, marcou antes dessa ministração e depois dessa ministração. Eu creio que a igreja ela vai passar a viver em uma nova dimensão, aproveitando essa unção que está conosco agora. Do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Meu nome é Antônio Carlos de Souza, sou o pastor presidente da Igreja Batista Renovada Peniel e nós estamos aqui há 4 dias com o apóstolo Joel Êndio, e esse trabalho trouxe todo um diferencial para a nossa igreja. Geralmente os trabalhos de finais de semana é difícil de se ajuntar gente, principalmente no sábado há uma dificuldade muito grande, porque as pessoas saem para casamento, aniversário, mas nós tivemos aqui 4 dias com a igreja superlotada. E uma coisa que eu observei é que nesses dias, em horas marcadas, choveu. Todos os dias choveram. E as ministrações do apóstolo foram extremamente impactantes. Geralmente nós não gostamos de falar sobre oferta, temos dificuldade para falar sobre oferta, e ele trouxe uma palavra bíblica, um embasamento totalmente bíblico, e ministrou sobre oferta. E no domingo à tarde, sem nenhuma técnica, sem nenhuma pressão, sem nenhuma barganha, o povo foi convidado a ofertar, e foi um mover extraordinário de Deus. As pessoas ofertaram dinheiro, carros, moto, objetos, instrumento, e o que Deus faz é perfeito.
não precisa de técnica, não precisa de carisma. Toda pessoa que ofertava, a gente notava com clareza na fisionomia um quebrantamento muito grande. Pessoas que nunca dizimaram a igreja se comprometeram da agora para frente a se tornar dizimista. Então eu creio que a vinda do apóstolo Êndio, esse profeta de Deus em nossa igreja, marcou antes dessa ministração e depois dessa ministração. Eu creio que a igreja ela vai passar a viver em uma nova dimensão, aproveitando essa unção que está conosco agora. Vai chover.